Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara. Vamos fechar com o Zé Roberto, porque nesse momento ele está com o técnico em trânsito para a gente saber o que vai ser feito no cruzamento da Rua 7 com a Djalma Dutra, palco daquele acidente grave com o motociclista. E um acidente que eu considero que tem vários culpados. Inclusive a falta de fiscalização, porque aquele caminhão não deveria estar ali. E a informação que temos é que não foi a primeira vez que ele parou em local irregular. Então tem que ter fiscalização, tem que ter canetada multa para os responsáveis do trânsito. Mas o Zé está lá, vai poder trazer mais detalhes do local desse acidente. Pois não, Zé Roberto? Exatamente, Chico. Bom dia de novo para quem está chegando agora no Jornal da EP. Estou na Rua 7, cruzamento com a Djalma Dutra, onde na última quinta-feira teve aquele acidente gravíssimo, com imagens impressionantes, que viralizaram inclusive em todo o país. O mais surpreendente de tudo, e ainda bem isso, foi que o motociclista que se acidentou não teve ferimentos muito graves, hein? Ele foi internado na Santa Casa, passou por avaliação, já está bem. Só que para quem vê a imagem, quase que não acredita que isso aconteceu. Ainda bem, né? Mas não é porque ele não teve ferimentos graves que a gente não tem que abordar esse tema, já que o acidente foi muito feio realmente. E eu estou aqui com Eduardo Fernando Cunha. Ele é técnico e subsecretário de Trânsito e Mobilidade Urbana. Eduardo, primeiramente, obrigado por falar com o Jornal da EP. Falando desse acidente especificamente, foi quase unanimidade entre a gente ali que os três envolvidos estariam errados. Sem dúvida nenhuma. O caminhão parou no lugar errado, o motociclista estava acima da velocidade e a condutora do carro, por mais que ela não tenha a culpa principal, ela acaba avançando um par. É assim que você avalia essa situação? Bom dia. Bom dia. Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma faixa de canalização no meu lado direito, e essa faixa de canalização, ela, de acordo com o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, não pode estacionar. Ela foi criada para evitar esse tipo de acidentes, para evitar o ponto cego do motorista. Foi o que aconteceu. A imagem é muito clara. O caminhão estava estacionado na faixa de canalização, o que ocasionou o ponto cego da motorista. Lembrando que isso é muito grave e, felizmente, a vítima não está bem e isso nos deixa bem contentes. É importante a gente mostrar, vou continuar a entrevista com ele, mas volta aqui para mim, eu vou mostrar ali essa faixa de canalização que ele falou. Ali perto daquela árvorezinha, quer ver? Tem três faixas que eu juro para você que eu não sabia o que era. Mas é importante ele destacar. Essa faixa, justamente, ela tem para que... O que acontece? Um ponto cego. Não se pode parar aqui que você vai gerar um ponto cego. É justamente essas três faixas ali perto da moto. Não sei se vocês conseguiram localizar aí. Sim. É uma dica importante, né? Eu realmente não sabia para que servia essas faixas. A gente sabe que ela é uma delimitação que geralmente você não pode parar. Mas ela é feita justamente para evitar o ponto cego. Então, foi justamente isso que aconteceu. O caminhão estava parado aqui. E aí, Eduardo, volta aqui. Dá para a gente perceber, então, no caso, que o principal erro da situação foi do motorista. O que ocasionou o acidente, infelizmente, foi o desrespeito à legislação de trânsito. Aproveitando a audiência e deixando recado para toda a sua população, que a gente tem que respeitar o Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi feito para salvar vidas. E quando a gente desrespeita, a gente pode causar o mal para alguém, mesmo sem intenção. Sabemos que o poder público ele tem suas responsabilidades, mas o cidadão, o motorista também, ele tem a sua parte nisso tudo, para trazer a segurança do trânsito, que a gente tanto quer, tanto preza. Ele vai sofrer uma multa de trânsito, por exemplo, porque ele tentou tirar o caminhão logo que aconteceu o acidente, mas filmaram a placa dele, tiraram foto. Ele responde por isso, e você sabe também se a mulher que estava conduzindo o carro vai responder também. O motociclista que teoricamente estava acima da velocidade, porque é uma via aqui de 40 por hora, obviamente ele estava acima pelas imagens. Ou a infração de trânsito fica mais para o motorista do caminhão? A gente fala que esse é um famoso acidente evitável, né? Pode ter sido evitado. Provavelmente nessa questão jurídica eles vão acabar respondendo, mas quem vai ser culpado é só durante o processo que vai ser levantado
para achar os culpados, né? A vítima, é claro, foi o motociclista, que mesmo nós não temos como calcular a velocidade dele, né, afirmar que ele estava em alta velocidade, a imagem indica que estava em alta velocidade, né, mas o primário aí foi o caminhão que estava na faixa de canalização, e isso é muito perigoso e é uma infração grave, e vai ser levantado e provavelmente vai ser responsabilizado. Vai ser multado. Agora a gente fala do pós, né? Já explicamos o que aconteceu, o que poderia ter sido evitado. Depois que aconteceu, isso aqui é uma região crítica. Tem até o Henrique, que é o proprietário ali do estabelecimento, ele mandou diversos vídeos pra gente, a gente exibiu, de muitas infrações e de acidentes que acontecem por aqui. Ele levantou a questão que faz tempo que ele pediu um semáforo, por exemplo, ou uma lombada. Agora, alguma coisa vai ser feita de imediato? Sem dúvida, nós estamos, hoje estarei com o meu engenheiro de trânsito fazendo levantamento, mas pelas imagens nós já estamos pensando em fazer algumas ações nessa área para minimizar esse acidente, para que não ocorra mais. Que ações? Nós estamos pensando em, inicialmente, talvez fazer um avançamento dessa faixa de canalização, avançar a calçada, eliminando essa faixa de canalização e assim evitando que outros infratores estacionem nesse local. E aonde está o Gol Prata, colocar uma faixa de um estacionamento para motocicletas. Assim, não tem como ter a ocorrência de ponto cego, que é o que causou esse acidente aqui. Inicialmente, nós estamos pensando nisso, não descartamos uma lombada nesse local. O que precisa ser feito assim para chegar à determinação? Não, precisa ter uma lombada. A lombada, o Manual Brasileiro, ele é bem claro, de sinalização de trânsito, ela tem que ser a última opção. A gente tem que utilizar outros elementos de trânsito e quando não tiver mais saída, aí a gente coloca a lombada. A prioridade de lombada, nós estamos priorizando escolas, creches, hospitais, que o direcionamento de movimento de pessoas é o maior. Então a gente tem priorizado, mas não descartamos uma lombada nesse local. Outra coisa, se a gente pegasse a Rua 7 aqui, a Rua Itália, a maioria ali, desde que chega na creche até lá em cima, tem semáforo. Justamente aqui nesse ponto, que é um ponto crítico, não tem semáforo, né? Então se a gente olhar lá, a próxima é a 7 de setembro. O semáforo tá ali, ó, tem o temporizador, 28 segundos. Muita gente quer aproveitar, vem aqui com tudo, eu acho que até o caso do motoqueiro que se acidentou. Vai ver que ele viu ali, tava faltando 15 segundos, eu vou acelerar porque vai dar tempo. E aqui não tem. Por que não se pode pôr um semáforo aqui, no caso, então? Se vocês estão analisando mais a lombada, por que não um semáforo? Sim, não descartamos o semáforo. O sistema semafórico também é uma opção. Por isso que eu vou vir com os engenheiros de trânsito no local, para que a gente possa fazer uma análise mais concreta. Mas são algumas opções, né? Como você me perguntou quais seriam as opções, eu estou fornecendo algumas das opções que podem ser feitas. Mas nós vamos decidir com a engenharia de trânsito, que estão conosco já há muitos anos, né? Eu estou há 1 ano e 4 meses na secretaria, mas eles estão há vários anos, são muito competentes, eu tenho uma equipe excelente, são servidores públicos que eu tiro o chapéu, são muito bons. Toda a minha equipe está de parabéns. Eu não posso deixar de perguntar, tem tido muita reclamação do trânsito com a gente nessa questão semafórica. Principalmente quando envolve aí o temporizador. Por exemplo, hoje mesmo eu estava ali agora há pouco na 36,5, o temporizador travou ali no 35, deu um problema, depois a gente mostrou ao vivo que o pessoal chegou lá para corrigir. Mas não é só esse fato. Por exemplo, lá onde teve aquele acidente fatal na Feijó com a Rua Zero, também algumas pessoas procuraram a gente para falar que já teve problema ali com o temporizador, não sabe se abre, se fecha. Enfim, eu sei que vocês já tiraram alguns temporizadores da cidade. O problema são os temporizadores. Vão ser tirados todos ou tem alguma outra coisa acontecendo? Nós estamos com um projeto para trazer para a nossa cidade os semáforos inteligentes. É um projeto da mobilidade e esse ano acreditamos ainda que vamos conseguir trazer o primeiro semáforo inteligente e ele é incompatível com os cronômetros, né? Com os temporizadores. E a ideia realmente é trabalhar com a cidade, deixar ela mais moderna com esse sistema. E se a gente conseguir implantar,
nós vamos estar com toda certeza, os temporizadores não poderão estar presentes, né? Mas por enquanto a ideia não é retirar os temporizadores. Nesse momento a gente está fazendo com bastante calma esse estudo, né? Nosso engenheiro de semafórica, ele está trabalhando arduamente para ver uma solução para esse problema dos temporizadores, mas eles causam problema, são um problema sim, não tem como. Tem chegado muita reclamação? De temporizador, sim, mas comparado à nossa frota hoje, a frota está em quase 200 mil veículos circulando para Araraquara. Como eu comentando agora, o problema não é mais de fluxo de via, é de capacidade da via. Então, como a cidade está crescendo, novos condomínios, nós temos vários bairros novos chegando, a cidade cresceu. E aí a gente começa a ter problema de cidade grande, que às vezes nos horários de pico eles causam esse tipo de dor de cabeça, que é a fila, né? Faz parte do crescimento da cidade, o que é importante para nós. A Araraquara está crescendo, isso é positivo. E nós estamos tentando umas ações para minimizar isso. Não sei se o Chico, o Luiz, tem alguma pergunta aí com o Eduardo, subsecretário de Mobilidade Urbana. Eu tenho, Zé. Eu tenho porque no início eu disse que há alguns culpados para que esse acidente tenha acontecido aí no cruzamento onde vocês estão. Inclusive, a falta de fiscalização. Porque o caminhão não pode parar aí, é um motorista irresponsável. Mas a fiscalização também precisa chegar e punir esse tipo de gente. E a informação que recebemos não foi a primeira vez que esse caminhão parou aí. Como subsecretário de Trânsito, é possível intensificar nesses pontos críticos a fiscalização com agentes de trânsito para multar, meter a caneta nesses irresponsáveis? Não, exatamente. O que nós temos, o que você está citando, é exatamente os 3 E's, né, do trânsito, né? A educação e, no caso, você está se referindo à engenharia e ao esforço legal, que é a fiscalização. A fiscalização tem que estar presente junto com a educação no trânsito. Nós temos investido muito o setor de educação nosso para que a gente consiga estar tentando trabalhar com a população para que eles entendam que a segurança depende do cidadão também. A fiscalização faz parte. Tem que haver a autuação de trânsito faz parte do sistema nosso. Acredito que o número de autuações, só a autuação não resolveria o nosso problema. Acho que a educação é o principal caminho que a gente tem aqui, mas faz parte do trânsito essa questão de autuar o infrator, sem dúvida nenhuma. Algumas pessoas só entendem quando mexe no bolso, a gente brinca, né? Quando mexe no bolso, algumas pessoas entendem. Mas ao meu ver, a educação é o principal. A gente tem que investir mais em educação e a punição faz parte. É uma forma de educar, punir, eu sei. Mas o principal é mudar o conceito. Eu aproveito esse espaço para sempre pedir à nossa população que a gente possa seguir mais o Código de Trânsito Brasileiro. De novo, o código não foi feito para tirar dinheiro de ninguém. Ele foi feito para salvar vidas. As pessoas estão morrendo porque não cumprem o código. É algo assim muito palpável, a gente percebe isso, que as pessoas não estão, é só cumprir o código e vidas vão ser salvas, como aqui poderia ter sido evitado. Mas intensificação de fiscalização, sem dúvida nenhuma, isso faz parte do trabalho da Secretaria de Segurança e Mobilidade. Ô Zé, eu aproveito também para perguntar, né, para o subsecretário a seguinte colocação, né? Ele está dizendo que hoje, né, os técnicos da secretaria estarão aí para avaliar medidas. Alguma medida vai ser tomada. Eu gostei muito desse recuo, desse avanço da calçada, porque realmente aí dá o espaço, né, que a esquina precisa, o motorista precisa para atravessar com segurança. Não só nessa esquina, né? Em outros pontos de Araraquara isso também acontece, não é? Agora, já que há várias medidas que podem ser tomadas, e alguma delas pode até ser o semáforo, pode ser o avanço da calçada, pode ser a extensão da faixa ali de proibido estacionar,
Por que essas medidas não foram estudadas e adotadas antes? Porque nós temos requerimentos de vereadores que já não estão mais na Câmara e que apontavam a questão. Conversamos com um comerciante que disse, olha, faz tempo que eu peço aqui para técnicos, inclusive um esteve aqui, não sei quem é, mas disse, vamos esperar alguma coisa grave acontecer, depois a gente vê o que faz. Aliás, né, Major, nós temos imagens aí, compilados de informações que mostram que a situação é crítica já há bastante tempo. Por que esse estudo e essa medida, seja ela qual for, não foi tomada antes de quase uma fatalidade acontecer aí? Na realidade, acredito que a cidade ela cresceu muito. Nós temos vários pontos que precisam ser tratados. Administrar uma cidade como Araraquara, onde tem vários pontos que precisam ser cuidados, né? A gente fizemos, por exemplo, a Via Expressa, que nós fizemos o alargamento da terceira via, que era um ponto que também foi solicitado há muito tempo, né? Mas nós conseguimos fazer, porque você tem toda uma questão de verbas e do que você pode trabalhar, né? Mas isso não é desculpa, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que fazer o nosso papel, eu entendo isso. Eu tenho que fazer hoje, como subsecretário, 1 ano e 4 meses, a gente está correndo. Uma vez alguém falou, quem que é o subsecretário Eduardo? Achei até engraçado. É que eu sou um subsecretário que eu estou com as equipes. Eu não consigo ficar só sentado no escritório. E eu vejo que a cidade ela precisa de muito cuidado. Nós vamos estar arrumando aqui, com certeza outro local vai estar acontecendo outro acidente. E nós estamos fazendo o nosso melhor. Tenho certeza disso. A mobilidade urbana ela quer salvar a vida. E a gente tem nossas limitações, mas a gente está dando o nosso máximo. Realmente existem inúmeras solicitações de vereadores, de cidadãos que nos solicitam. Mas hoje nós estamos andando até onde a gente consegue ir. Mas eu entendo sua colocação, não discordo. Vamos tentar melhorar esse tempo de resposta para ser mais rápido. É o que a gente está fazendo com a equipe que temos, com os recursos que temos. Nós estamos aqui para servir. Enquanto eu estiver como subsecretário, minha função é servir a população com os recursos que são disponibilizados hoje, dando o nosso melhor. Muito obrigado. Nem sempre a gente consegue evitar os acidentes. E a parte do poder público, né? Está tentando deixar as coisas melhores. Mas esperar acontecer uma fatalidade para depois fazer algo, isso não é minha visão. De jeito nenhum. Eduardo, obrigado. Obrigado pela entrevista, Zé. Pode agradecer aí o entrevistado, porque o assunto é esse, né? O que fazer agora? O acidente já aconteceu. Então, o que fazer a partir de agora? E fazer com agilidade. E, inclusive, tentar punir também esse motorista. É possível punir após o acidente? Porque a moto em chamas, ele vai lá e tira o caminhão, tentando livrar o caminhão dele ali do local do acidente. O famoso tirar o meu da reta. Tirar o meu da reta, exatamente. Irresponsável, que seja localizado e que também assuma as responsabilidades. E viaturas nas ruas. Cometeu infração sobre estacionamento irregular, faixa irregular, caneta, tem que multar mesmo. Só a favor que isso aconteça, porque tem que ter punição para esse tipo de gente. Para esse tipo de motorista, ô Luiz, a educação só por meio do bolso. Só dói no bolso, depois vai dizer que é fábrica de multa. Mas eu parei, avancei só meio metro, sabe? Rapidinho, ia fazer uma entrega. Não, tem que doer no bolso. Agora, Zé, nossa audiência pergunta sobre o estado de saúde do motociclista, né? Porque a gente viu ele voar. Literalmente ele voasse arremessado da colisão, quase atingiu a câmera que estava, né, no telhado do estabelecimento. Você, já no fim de semana, esteve a par junto à Santa Casa, para onde ele foi levado, do estado de saúde dele, né, Zé? Sim, você vê, um milagre, né, Luiz? Porque ele não sofreu fraturas, ele não correu risco de morte em nenhum momento, ele foi internado, claro, porque para fazer todos os exames, né, que poderia ter alguma lesão interna, mas nada disso foi constatado. Ainda bem que ele conseguiu se recuperar, já teve até alta e não está, assim, correndo risco de nada. Foi um milagre o que aconteceu,
foi muito mais feia a imagem do que as consequências para ele, né? Acho que o capacete que não soltou da cabeça ajudou muito que ele não batesse a cabeça violentamente ali contra o estabelecimento, e também o fato dele ter conseguido voar por cima, a pancada não pegou nenhuma parte do corpo dele ali no carro, né? Então ele foi liberado, já tá bem, claro que o susto, né? Deve ter algumas escoriações, mas pela gravidade do acidente, até que ele se recuperou rapidamente e muito bem. Em Araraquara, as informações ao vivo com o Zé Roberto. Chico. Obrigado, Zé, pelas informações. Você volta em breve com outros assuntos aqui no Jornal da EP. Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara.